Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu estava fazendo a leitura aqui de Romanos e eu precisei encerrar rápido aqui, continuar. Eu não sei dar pausa e voltar, talvez tenha, eu preciso aprender a fazer isso. Mas eu gravo direto do celular mesmo, né? Tem. Então eu vou voltar até fazer toda a leitura. Porque muita gente para só no versículo 1 de Romanos 8. Então, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? Foi aquela que o Senhor Deus deu no jardim do Éden, para não comer daquele fruto. Hoje em dia tem milhares de interpretações para aquele versículo. Eu fico com a Bíblia, tá? Tem muitas pessoas desviando do Evangelho porque estão fazendo umas interpretações desse versículo quando Deus fala da árvore. Tem gente que está fazendo umas confusão, colocando o diabo no meio, quer dizer, o diabo já estava no meio, né? O Satanás, né? Diabos é o representante de Satanás, né? Meu entender, diabos é o representante de Satanás. Né? Satanás é o adversário. Quis ser adversário de Deus, adversário de Jesus, adversário do homem. E adversário também dos anjos de Deus. Mas o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Já venceu Satanás. E o Senhor Jesus de Nazaré venceu Satanás na fraqueza, na cruz. Primeiro ele venceu no deserto, 40 dias de jejum, e depois venceu na cruz, na fraqueza. O Senhor Jesus venceu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te aconselho, fique só com o que a Bíblia diz. Cuidado, outro dia eu vi na internet um homem dizendo que é tabernáculo, Monte Sião, não sei o que lá. Gente, ele estava falando tanta coisa pesada que ele não tem como provar. E ele pode estar levantando uma grande calúnia e trazendo para si um grande julgamento. Então, tome cuidado com essas novas explicações da Bíblia, ok? Então, eu vou continuar lendo aqui. Estou lendo aqui no meu tablet, da Bíblia King James, tradução King James, ok? E aqui no versículo 2 fala que ele nos livrou do pecado da morte. O Senhor Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e está vivo, nunca morrerá. Cristo nisto? Gente, só esse versículo aí já dava um livro. Mas algumas pessoas preferem acreditar que ainda estão debaixo da condenação do Éden. É claro, se não crê no Senhor Jesus, o sacrifício dele, vai viver debaixo desse jugo, porque o inimigo vai colocar a pessoa debaixo desse jugo. Ok? Vamos continuar? Porquanto que o 3, Romanos 8:3, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O Senhor Jesus condenou o pecado na carne aqui quando ele estava na cruz. Ok? Deus deu uma lei para o povo para obedecer. Deus trabalha de várias formas.
Ele deu essa lei para o povo obedecer, mas o povo não obedeceu. Ok? Se você ouvir por aí alguém falando assim, eu guardo Torá, fala para ele assim, pois é, a Bíblia diz que se alguém tropeçar em um mandamento, já quebrou todos os outros. Ah, mas agora eu vou viver relaxadamente? Não. Não, você vai procurar fazer tudo que é certo, tudo que a Bíblia manda. Porém, não vai ser através disso que você vai ser salvo. Porque quando você faz uma coisa errada, tudo aquilo que você fez de certo cai. Você está... supor que você está fazendo vai colocando assim um tijolinho em cima do outro com espaço, vai colocando. De repente ali, se você colocou um de forma errada, todos aqueles outros caem. Entendeu? E agora, como que a pessoa vai ser salva? Vamos ver? 4, Romanos 8:4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, porque qual a justa exigência da lei? Pecou, morreu, já era. Ah, mas eu guardo Torá. Quebrou um mandamento? Eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz. Quebrou. Então, tá condenado. Ok? E aqui o 4 diz, para que a justa exigência da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, esse aqui, os dois do meio é para explicar. Esse daqui tá ligado ao primeiro. Então, vamos lá. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você vem aqui para o 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Ok? Então não adianta as pessoas falar, eu estou em Cristo e não tem mais nenhuma condenação para mim, se ela ainda anda na carne, nos desejos da carne, nos prazeres da carne. Ok? O sexo, não importa com quem seja, o sexo é algo na carne. Ok? E quando você faz fora do que a Bíblia ensina, você está em pecado. E aqui é para qualquer um. Aqui não tem privilegiado para nenhum. É para todos. Qual é o sexo que a Bíblia, que Deus liberou? No casamento, homem e mulher no casamento. Homem e mulher, mas ainda tem um porém, no casamento. Ok? Se tá fora disso, já não tá como a Bíblia ensina. Aí a pessoa pega, eu não sou como aquele lá, mas a pessoa está em pecado sexual também. Porque ela está fazendo sexo com uma pessoa que ela não é casada. É sexo oposto, ok, tudo bem, mas não é casada. Mas amanhã larga, pega outro. Depois larga, pega outro. E outras coisas da carne, gente, tipo roubar, invejar, arrumar briga por qualquer motivo, ficar xingando os outros, falando mal. Gente, a obra da carne é terrível. A carne não se converte. Você tem que dominar a carne. Então, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas para quem não anda segundo a carne.
completa. Quando você for falar esse versículo, ou quando você vê alguém falar, completa. Mas que não anda segundo a carne. Porque não adianta a pessoa falar, eu estou em Cristo, mas ela está no pecado da carne. Então vai vir condenação sim para ela. Ah, mas Deus é amor, Deus não condena ninguém. No céu está cheio de gente que Deus ama. Cheio de gente que Deus ama. E Deus continua amando. Mas Deus é justo. No lugar santo não pode entrar pecado. No lugar santo não pode entrar impureza. Se a pessoa está cheia de impureza, como que ela vai ficar no lugar santo? Pensa. Você quer ficar no lugar santo? Se purifique no sangue de Jesus de Nazaré e não ande segundo os desejos carnais. Ok? Para nós que somos cristão, evangélico, messiânico, nazareno, se bem que eles pregam outra coisa um pouco diferente do que eu vou dizer aqui, mas eu estou falando como cristã evangélica, a doutrina está explicada para nós pelos apóstolos. O apóstolo Paulo explicou muito bem como deve ser o nosso comportamento, ok? Porque o apóstolo Paulo foi escolhido para pregar os gentios. O apóstolo Paulo é um rabino. O apóstolo Paulo tinha 2 cidadanias, uma hebraica e uma... Ele era filho... deixa eu explicar aqui. Paulo é da tribo de Benjamim. Mas como a tribo de Benjamim se uniu a Judá, então Paulo é chamado judeu. Okay? Todos aqueles ali que é da tribo de Benjamim e Judá, hoje é chamado judeu. Mas israelitas são todos os que são descendentes das 12 tribos. São israelitas, ok? Hoje em dia as pessoas confundem, faz muita confusão. Elas chamam os israelitas de judeu. Não, gente, judeu é só a tribo de Judá e Benjamim. O resto são efraimitas. Recebeu esse título, efraimitas, casa de Efraim. Porque teve a divisão e ficou a casa de Efraim, ok? Efraim representando as outras 10 tribos. Então, o apóstolo Paulo, ele é judeu. Pedro, aqueles que estavam ali em Jerusalém, todos eram judeus, porque as outras 10 tribos, eles tinham ido para Samaria. E tinha se desviado, tinha adorado outros deuses. Não é que os judeus estavam certos, os judeus também estavam errados. Quando o Senhor Jesus veio, está todo mundo errado. Tanto as 10 tribos como as 2 tribos, e até hoje está assim. E até os cristãos. Infelizmente, né? Porque o que é o cristão conhecido pelo mundo? É todo aquele que crê em Jesus de Nazaré. Ok? Tem uma grande discussão que o nome não é cristão, mas esquece porque o mundo já entende como cristão. É igual a Satã, Satanás. Não é Lúcifer. Mas deu o nome de Lúcifer e o mundo inteiro conhece como Lúcifer agora. E agora você vai fazer o quê? Entrega na mão de Deus. Ok? Então, como era chamado o início da igreja? A igreja, como eles eram chamados seguidores? Eram os seguidores do Messias de Nazaré, os nazarenos, os do caminho, porque o Senhor Jesus também tem o nome de O Caminho. Então, os do caminho, era seita, eles falavam seita. O que era seita? Seita é uma separação, ok? Seita é separação. Então, eles falavam que lá é a seita do Nazareno. E aí, quando chegou nos países gentios, em Antioquia, eles começaram a chamar
de crespos, os crestos. Uma pessoa ensinou isso. É como em Antioquia, na realidade, foi chamado de crestos. E na Grécia, Cristo. E acabou ficando os cristãos até hoje pelo mundo inteiro. Você vai brigar contra isso, você vai dar murro em ponta de faca. Então, mas quem são os seguidores do Messias de Nazaré? Aqueles que seguem as regras da nova aliança. Porque tanto o Senhor Jesus pregou para nós a antiga aliança, para todos, para judeus e gentios, o Senhor Jesus pregou a antiga aliança. Os evangelhos é a Torá que o Senhor Jesus está pregando para nós, da forma correta. Ok? Se você diz que segue Torá, mas não obedece ao Senhor Jesus, você já não está seguindo direito, porque o Senhor Jesus pregou da forma correta a Torá para nós. Mateus 5, 6 e 7 é a Torá de Jesus de Nazaré. Todo cristão devia conhecer, assim, de mente. Depois vem os apóstolos. O apóstolo Paulo é um rabino. Ele foi chamado, ele perseguiu os nazarenos. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus que apareceu a ele. Depois que o Senhor Jesus apareceu para ele, não precisou mais ninguém falar nada para ele. Ele entendeu o que estava acontecendo e ele começou a pregar o evangelho. E ele insistia para que o povo dele se convertesse. Insistia, ele era perseguido, ele era maltratado. E um dia Deus mandou ele pregar para os gentios. Então ele é o nosso apóstolo. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. E lá ele ensina como o gentio convertido deve se comportar. Agora, se você não crê assim, eu não posso fazer nada. Eu creio assim e prefiro seguir assim para não trazer espírito de confusão para minha cabeça. Fica bem mais fácil, fica bem mais leve. Tem gente colocando coisa pesada e as pessoas estão ficando perturbadas. Elas não sabem mais no que elas creem, porque está dando ouvido para tudo quanto é tipo de ensinamento que está na internet. Fica com a Bíblia. O Senhor Jesus explicou a nova aliança. Os evangelhos é a explicação da Torá, dos Salmos e outros livros. Ok? Isso Jesus explicou. Os apóstolos também. Tem muita coisa que eles tiraram da antiga, do chamado Velho Testamento para nos ensinar. E para mim não tem pessoa melhor que ensina do que Jesus, o Senhor Jesus, Yeshua, Yahushua. Não tem pessoa melhor para ensinar do que ele. Não tem pessoa melhor para ensinar do que os apóstolos, os discípulos de Jesus. Para mim não tem pessoa melhor, gente. Eu creio que o Espírito Santo pode dar revelação para mim e para outras pessoas. Isso aí eu creio. Ok? Mas todos os apóstolos que você conhece hoje não são melhores do que os da Bíblia. Porque os da Bíblia pagaram um preço pela fé, morreu pela fé. E esses outros aí, você nem sabe, uma hora eles às vezes caem no pecado, às vezes descobrem que está em adultério, às vezes tanta coisa, então não troque. Não troque os discípulos de Jesus, os apóstolos, por homens dessa terra, desse mundo de hoje, não troque. Os de hoje têm coisa boa para nos ensinar? Tem revelação, tem experiência, mas não são melhores que os apóstolos. Não são. Porque, infelizmente, qualquer coisa estão caindo no pecado. Não foi provado ainda. Os apóstolos foram provados. Morreu pelo Senhor Jesus. Foram mártires. Então, você só vai saber se a pessoa realmente ela tinha fé quando ela passa pela prova e ela é aprovada. Ela morre pelo Evangelho. Aí, você fala verdadeiramente aquilo acreditava em Jesus. Ok, Pai, shalom, shalom a todos. Até qualquer hora.